Eu vou fazer aqui alguns comentários sobre o índice hoje. Então ele abriu aqui acima dessa região, um gap aqui de alta, de uns 1.000 pontos, e soltou uma barra forte na compra. Isso aqui poderia colocar o mercado no modo sempre comprado. A barra 2 aqui aumentou as possibilidades, então já teve pessoal comprando aqui. E aí, quando a gente começa a observar que o mercado está ficando forte, a gente não opera contra isso aqui. Não existe a menor chance de vender contra um mercado desse. Só isso aí já evita alguns stops, que é o mais importante. Primeiro, não perder dinheiro, depois tentar ganhar algum dinheiro, pegar algum trade. Eu, particularmente, comecei a me posicionar somente nessa barra aqui. Então, comprei o rompimento dela e comprei mais aqui. Depois já fiz parcial e o nosso alvo, que a gente tinha medido lá na sala, acho que era aqui assim, foi onde que eu saí. Aliviei mais a mão e aí tentei pegar mais alguma continuidade. Quando o preço estava voltando aqui nessa barra, eu saí aqui abaixo. Zerei meu trade. Esse alvo era uma projeção aqui de força. Era uma região de defesa dos vendedores. E foi aqui que a gente acabou saindo. Eu acredito que a maioria do pessoal saiu aí também. E aí você não pensa mais em vender depois dessa força. A não ser que o mercado mude completamente o comportamento. Essas barras aqui mudaram o comportamento dele. E essa barra 14 reforçou mais isso ainda. Então aqui também entrou uma galera vendida. Eu entrei vendido ainda na formação da barra. É, e aí acabou que o primeiro alvo era aqui a região da abertura. E isso aqui aconteceu bem rápido. Aí foi duas barras praticamente. Uma ficou parada e a outra acelerou muito. Então deu aí uns 400 pontos em duas barras. E aí aqui abaixo, depois que o preço fica aqui abaixo, já é mais difícil achar três, porque agora você tem uma lateralidade no dia, então big up, big down, e aqui embaixo provavelmente você vai procurar por compras, e aqui mais baixo compras também. O que aconteceu, o que eu até tinha comentado, eu vendi o fechamento dessa barra aqui, tentando pegar um modo rompimento aqui para baixo, acabou que falhou e eu só consegui uma parcial. Eu vendi isso aqui porque tinha uma característica muito boa de ser uma armadilha, porque apesar de ser uma lateralidade, uma barra sozinha dessas num contexto como esse, provavelmente não vai levar a coisa nenhuma. Então, se vai falhar na compra, provavelmente vai dar alguma coisa na venda. Nem sempre isso é uma regra, só porque não vai para cima vai para baixo, mas em alguns contextos até é aceitável. E aí depois aqui o preço realmente rejeitou esse fundo, foi lá nesse fundo aqui, tocar essas regiões aqui por cima, ou essa região aqui, onde que era assim, uma região mais macro lá de compras. E o preço rejeitou bem aqui essa região com uma barra aqui de reversão. Talvez ela não era o suficiente para fazer a entrada, mas talvez nessa barra. Para quem poderia pagar um stop desse tamanho, era até aceitável, porque tinha um alvo aqui compatível. Então, tinha um stop desse tamanho, um alvo desse tamanho, e tinha uma probabilidade, eu acredito, daqui pelo menos uns 50%. Acabou que esse trade foi, aí eu não peguei mais aqui esse trade. Eu particularmente só fiz mais um scalp. Agora não lembro a barra, eu acho que é essa barra aqui. Quando essa aqui estava vindo aqui, rompeu, peguei o scalp que era até o meu alvo era acima do topo aqui, veio bem certinho, mas me tirou antes de vir. Então ele veio até aqui, a barra, quase pegou meu alvo, e como é scalp, ou pega o alvo ou pega o stop. Acabou que não pegou o alvo, voltou tudo, e aí eu já tive que sair, desistir, deu praticamente 0 a 0, porque aí eu não ia deixar devolver, porque já tinha ido lá no alvo praticamente. E aí depois aí, a outra barra voltou e pegou o alvo. E aqui a gente já sabe o que se faz no mercado como esse. É, baixa compras, depois que o mercado ficou bem claro, e alto aqui é vendas. Achar uma forma de entrar. Essa barra aqui eu não gosto muito, mas talvez aqui essa SL2 seja mais aceitável. Ou durante a queda aqui deixou algumas barras fortes de venda que foram engolfando aqui os compradores. Começa a barra aqui, por exemplo, para uma venda. Venda para levar pelo menos até aqui baixo, aqui nessa região. Acabou que não foi. Mas foi aqui num outro alvo muito importante, que é o gap. 95% dos gaps num contexto como esse são fechados. Então acho que tudo bem sair no gap ou fazer parciais no gap. É, e aí depois desse momento aqui, eu não gostaria ainda, se eu estivesse operando, de se posicionar aqui nessa região ainda. Eu esperaria o preço vir mais baixo para tentar buscar compras, talvez até abaixo desse fundo aqui. Que aqui ia ficar muito longe, mas se ele viesse aqui abaixo falhar e deixasse padrões para comprar, acho que seria melhor. Acabou que não veio. E aí isso aqui já começa a ser um pouco mais tarde no dia, na sexta-feira.
e o preço faz duas perninhas para cima, volta tudo, começa a cortar a média. Dá para ver que aqui ele diminui bastante a volatilidade. Então acho que aqui por essas barras já dá para começar a perceber, principalmente aqui depois que voltou com essa barra aqui, já dá para perceber que o mercado está ficando lateral, cortando a média para cima e para baixo, tarde no dia. Não é um momento tão bom para se operar. Quem percebe isso até esse momento aqui, até esse ponto aqui, que o mercado realmente está criando uma nova lateralidade, já entende que é melhor fazer vendas alto e compras baixo nessa nova lateralidade, caso vá operar isso aqui, que eu já acho um pouco mais agressivo. Eu acho também que quem estava operando pelo menos até aqui no dia já deveria ter encerrado o dia ou no stop, ou com stop ou com ganho, porque existiram aqui trades sim. Existiram alguns trades que daria para fazer. E se você não fez nenhum trade e está operando aqui porque não conseguiu fazer nada aqui ou está muito negativo, aí não faz sentido. Mas quem está bem positivo aqui, quer operar aqui, aí também dá, porque aí provavelmente vai saber mais ou menos o que tem que fazer. E nesse caso aqui, se romper fundos, o mercado pode falhar, e se romper topos também, aqui dessa nova lateralidade, falhar, então ele viola aqui, vem abaixo. Não chegou a vir lá embaixo, mas violou esses fundos aqui, com esse pavio. Então ele vem aqui, viola, vai acima, chega aqui, passa só por um paviozinho aqui, não dá nem para ver, mas ele passou acima e depois joga um barrão para dentro da lateralidade. Então aqui no meio não existe se posicionar, isso aqui é o mínimo. Então acho que isso aqui são algumas coisas que dá para ver hoje usando price action. Outro ponto importante também quando o mercado começa a perder a volatilidade, se quiser até para subir os tempos gráficos só para ver o que está acontecendo. Você vai perceber o comportamento do dia aqui, por exemplo, aqui o gráfico de 60 minutos, ele está baixo aqui, em uma espécie de uma linha aqui, em uma região. E se você começar a observar as barras, você vai entender mais ou menos o comportamento do dia. Caso você não tenha entendido lá pelos 5 minutos, você vai entender. Barra 1, uma barra de compra. O que acontece com barra de compra? Ela é comprada? Não, o fechamento dela é vendido. Então é lateralidade. E a barra de venda? Ela é vendida? Que deveria ser, que se os vendedores fossem fortes, eles colocariam uma continuidade. Não, a barra de venda é comprada, inclusive na formação dela e já volta e vira uma barra de compra. E a barra de compra é vendida, tá? Na formação dela, não deixou nem terminar, volta tudo. E aí agora uma barra de venda. E aí o que que você espera depois disso? Que a barra de venda vai ser comprada ou vai ser vendida? Ela pode até ser vendida, mas aqui nesse contexto muito sobreposto, provavelmente ela seria comprada, ao menos para um scalp. Isso aqui a gente está falando de gráfico de 60 minutos. Então, pelo menos você já tem um contexto no gráfico maior, que você já começa a olhar essas regiões aqui lá no tempo gráfico menor e buscar compras aqui nessas regiões, observando o comportamento. Nem sempre vai ser fácil. Aqui nessa parte final do dia não foi fácil porque diminuiu a volatilidade. Mas em todo caso, aqui uma barra de venda novamente foi comprada. Uma barra aqui de compra foi vendida. Uma barra aqui pequena foi diminuindo o tamanho, foi virando uma espécie de triângulo. Uma barra de venda foi comprada. E agora uma barra aqui, e essa barra aqui antes de fechar ela já foi toda vendida. E então ela fechou, então ela foi na mesma barra foi comprada, já foi vendida e fechou aqui embaixo. Então foi comprada novamente e essa outra barra foi, dá para ver pelo pavio que ela foi vendida na abertura e depois voltou tudo e fechou aqui em cima. Então você tem no dia isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nos 60 minutos fica, aqui eu coloquei errado, mas nos 60 minutos fica bem claro o comportamento do dia. Aqui você tem as quedas, tem a alta e queda na mesma barra, alta, queda e alta na mesma barra. Então você olha o contexto maior e aí pode também se orientar por esse contexto para operar lá nos 5 minutos. E aí nos 5 minutos também daria para ver isso, só que às vezes fica um pouco mais confuso para quem está pensando muito em uma tendência. E aí é porque às vezes a pessoa olha um sinal aqui, por exemplo, muito baixo aqui nessa região, um sinal de venda, como por exemplo isso aqui, e pensa que pode ser um grande trade. Nesse momento aqui, por exemplo, quando eu vendi aqui, talvez até poderia, porque é um primeiro movimento do dia. Isso aqui poderia ser uma correção do tempo gráfico maior, e agora ele vinha aqui, passar essa região, vir abaixo e dar uma continuidade aqui na tendência. Isso aqui viraria só uma correção. Mas a partir do momento que os compradores aqui defendem, jogam para cima, aí você já confirmou que é completamente lateral, Big Up e Big Down, e aí você opera de acordo com isso o resto do dia.